todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Daniele Sanz sobre fé e conversão e também com a Bruna. São três meninas conversando sobre esse assunto de conversão, que é convidem seus amigos para participar desta live. Vou esperar as meninas entrarem, vai compartilhando. Boa noite, sejam bem-vindos. Mandei um convite para ela, Bruna. Tenta vocês pedir para participar. Ó, tá falando, somente 3 convidados podem entrar na sua sala. Eu já mandei o convite. Já mandei para as duas, para a Daniela e para a Bruna. Tá falando, a Bruna não pode participar. Eu mandei para você, Tatiane, foi sem querer, aquela da outra vez, né? Agora eu não mandei, não. Agora eu vou convidar, vamos ver. Mandei para as duas. Oi, finalmente! Olá, eu vi o seu batom vermelho aí e percebi que eu não tinha colocado o meu. Aí você foi lá, correu passar. Finalmente. Eu achei que não estava liberado, deixar me faltava, né? Não, só me faltava. É boicote. A gente estava falando aqui, Dani, que é uma honra ter você aqui, porque é uma menina que a gente admira, muito inteligente, que a gente aprende muito aqui. E isso porque você também é assim como a gente, você também é recém-convertida, né? Você não tem muito tempo, né? Sim. Porque a conversão vai acontecendo aos poucos, né? Então, assim, eu não consigo me falar um dia que eu falei, eu sou convertida. Eu acho que eu lembro o dia que eu voltei para a igreja, que foi final de 2018. Mas fora isso, a conversão vem bem depois. E são duas grávidas aqui, gente, que eu estou falando, a Bruna e a Daniele. Ah, que legal, Bruna. Eu fiquei toda feliz quando eu soube que você estava grávida também. Eu fico passando as dicas que você dá lá no seu stories para Bruna. Eu falo, Bruna, vai seguindo aí, vai vendo. Ela me mandou das fraldas. As fraldas foi uma coisa que eu guardei para mim. Na verdade, um livro que me ajudou muito nessa questão, porque assim, hoje a gente pensa em filhos, a gente entra em pânico, né? A gente pode até falar depois futuramente sobre esse catolicismo e como lidar com os filhos, mas eu entrei em pânico, assim. E o livro que me ajudou, na verdade, foi o livro O Outro Lado do Feminismo, que eu não sei se você sabe, mas tem um capítulo nele que ele vai tratar bem especificamente assim, sobre a maternidade, sobre essas ideias que a gente tem na cabeça, que a gente exagera muito, né? O que é que vai... A nossa vida vai acabar, um monte de coisa, e nem é isso. Ah, legal. Sim, parece que a vida da mulher vai ser totalmente extinguida e você não vai conseguir nunca mais fazer uma coisa que você gosta e tal, né? E eu percebi, assim, que realmente, na verdade, eu fiz até muita coisa quando o Benjamin, eu tenho um filho, né? Ele tem vai fazer 4 anos em agosto. E ele, quando ele estava com 6 meses de idade, mamando só no peito, eu peguei o meu diploma. Eu entreguei meu TCC, saí daqui de Itaperuna para Seropédica, peguei meu diploma. Então, assim, me deu força para fazer mais coisas. Falei, gente, se eu passei por uma cesárea, eu posso passar por qualquer coisa. Então, eu acho que o filho dá força para a gente fazer as coisas. Então, quando você passar pelo parto, né, Bruna? Você vai passar por qualquer coisa. Não, eu vou virar, gente, Mulher Maravilha. Até vídeo no YouTube vai ter, você vai ver. Não, mas uma coisa, já me falaram isso, quando eu era
tinha uma professora de teatro que ela estava grávida, e eu lembro que eu era adolescente na época, eu cheguei a comentar com ela assim, mas eu acho que o filho dá trabalho, né, e evita que você conquiste algumas coisas. Na época eu era adolescente e esquerdista, etc. E ela falou assim, não, se eu não tivesse minha filha, provavelmente estaria acomodada. Eu só tive o ânimo de ir fazer mestrado, fazer as coisas que eu falei, putz, eu tenho que dar uma vida boa para minha filha. Então, antes disso, eu estaria no mesmo lugar. Exatamente. Thaisa, Ô, você Dani, fica quieta, que aqui é conversa de mãe. Você eu está vou sair daqui, excluída. eu vou sair daqui, porque assim, eu não faço parte desse mundo, então fica só vocês duas. Porque se Não, mas deixar, né, não pra gente acaba. começar. Para a gente começar o papo, eu acho que não só, né, a questão da criação de filhos, mas quando a gente fala de conversão aos poucos, né, Dani, que você estava falando, é uma adequação que vai acontecendo de vários compartimentos da nossa vida, né? Então, a conversão sempre acontece num compartimento sensível, né? Um que você tenha afinidade, que seja sua atividade de trabalho, que seja uma coisa que você costuma mexer, mas depois você começa a ver a fé, né, se entranhando na vida em vários aspectos, né? Então, tinha aspecto da minha vida que eu era muito feminista. Eu falava, eu odeio feminismo e não sei o quê, mas eu ainda pensava como uma mulher, né, moderna e tal, e eu não gostava de criança, e você vai vendo que Deus vai te moldando nas coisas mais pequenininhas, sabe? Vai restaurando a Então, feminilidade. você foi... Isso, e pela conversão da Dani foi uma coisa que nunca me pegaria. Eu nunca me converteria pela arte, né? Pela questão da arte, da beleza, nunca seria por isso, porque não é a minha atividade onde eu tenho afinidade, né? Mas a igreja ela tem várias portas, né? E cada um entra por uma Isso. portinha, né? Cada um vem de um meio. E assim, igual você falou, né, Bruno, é aos poucos, porque assim, a Dani, quando se converteu, provavelmente ela não pensava nessa questão de abertura, né? A gente, às vezes, no início, a gente tem uma resistência, a gente pensa que é um pouco radical, tal, mas aí, conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo na fé, e a gente vai, Deus vai, né, nos moldando. Então, pode começar, Dani, a se apresentar, falar um pouquinho, e a gente vai também perguntando. Se alguém também quiser comentar e perguntar, fica à vontade. Como que tudo começou? Pode se apresentar, pode falar, fica à vontade. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Daniele Sanz, como já foi dito aqui, está escrito aqui em cima, né, Daniele Sanz. Eu sou formada em artes visuais, então eu estava lá no meio da esquerda ultra-revolucionária. Então, eu não vou dizer que eu fui de esquerda só na faculdade, eu fui de esquerda no ensino médio inteiro também, né? Eu fazia parte da militância do movimento negro. Então, assim, era uma coisa. Você tem ideia do nível que eu era. Mas, enfim, dentro da faculdade, eu tive uma experiência que foi em 2012, se eu não me engano, quando teve a exposição Caravaggio e seus seguidores em Belo Horizonte. E eu estava eu fui, né, a Belo Horizonte nas férias, sabia que ia ter a exposição, já estava me programando para ir. Na época, eu não estava morando ainda com meu namorado, né, mas a casa dele estava lá e tal, e a gente acabou indo. Ó, pra você ver, exposição gratuita, gente, gratuita. Essas exposições desses grandes artistas, quando elas vêm para o Brasil, geralmente elas vêm gratuitas. Vieram gratuitas, mas enfim. E aí eu vi aquela exposição, tinha 7 obras do Caravaggio e umas 22 obras, assim, ao todo, contando com as dos seguidores dele, que é um artista do Barroco, inclusive, o Caravaggio, que ele participou de um movimento de contra-reforma, né? O Barroco foi um movimento de contra-reforma da Igreja Católica para converter as pessoas ao catolicismo. Então, ó, 500 anos depois, convertendo ainda. Mas, enfim, aula, gente, é aula, eu vou anotar. Pois é, o Barroco foi para isso. E aí eu vi uma obra, assim, eu vi, né, várias obras ali, eu achei magnífico, foi uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. E teve uma obra específica que eu vi, que chama o São Jerônimo que Escreve, que minha casa é cheia de desenho que eu fiz, de rascunhas dessa obra. Mas o que me tocou nela? Eu fiquei impressionada
com a perfeição, assim, da pincelada mesmo, do realismo. A obra era grande, porque obras, assim, realmente, desse período, né, e para trás aí, são obras, na verdade, as pinturas em si, elas são obras muito grandes, porque elas são feitas para castelos, né, para grandes, para casas grandes mecenas aí. Então, eu fiquei impressionada porque mostrou ali uma, eu fiquei imaginando na minha cabeça, né, o Caravaggio ali, passando dia após dia pintando, porque aquilo não foi feito em um dia só, foi feito em vários dias. Ele tinha que fazer a tinta, ele tinha que macerar, ele tinha que fazer estudo, ele tinha que pintar. E assim, você falar que ele fez aquilo só por dinheiro, sabe? Você percebe que não é, você percebe que tem uma coisa além ali do que ele tá fazendo. E eu até fiz uma live esses dias com o Ed, que eu não sei se o Ed está assistindo aí, eu vi que ele entrou, né? E aí a beleza, ela descansa a pessoa, ela descansa a alma, né? A beleza, ela reluz Deus e ela descansa a alma nesse momento. Você, como diria o Scruton, ela traz consolação na tristeza e afirmação na alegria. Então, tendo aquela experiência que foi quase uma catarse, assim mesmo, de tirar assim, na minha alma qualquer tipo de peso, eu percebi que existia uma coisa sobrenatural ali, atuando ali. Eu não sabia explicar o que era, mas eu sabia que tinha uma coisa ali sobrenatural. Isso foi em 2012, né? Depois, e aquilo ficou martelando na minha cabeça do seguinte modo político primeiro. Não foi em modo espiritual. Porque na época eu era esquerdista, né? Aquela feminista e tal. Só que quando, naquele mesmo ano, eu fui na Bienal de São Paulo, e a Bienal de São Paulo, para quem não sabe, é uma tragédia, né? São 3 andares de merda, muita merda, literalmente. E aí eu fui naquela exposição e eu falei assim, caramba, que merda é essa aqui? E assim, vendo meus professores elogiando e vendo os colegas falando, nossa, que obra interessante, eu falei, não tá certo isso, sabe? Como é que eu vou pegar a obra do Caravaggio lá, que eu tive toda aquela experiência, e vou colocar no mesmo patamar dessa obra aqui? Não dá para colocar no mesmo patamar, não são iguais. A dele é superior. E na faculdade de arte, eles te ensinam que essa arte aí do Caravaggio, europeia, ela é eurocêntrica, ela é opressora, né? Porque ela é do colonizador. Então eu falei, caramba, que colonize mesmo. Eu lembro que eu falava assim, quando os professores começavam a criticar o eurocentrismo, aí eu passei a falar, não, eu amo eurocentrismo, tem que ser eurocêntrico mesmo, você quer inspirar no quê? No grafismo indígena lá? Não, vai ser eurocentrismo mesmo. E aí eu comecei a mudar meu posicionamento político primeiro, deixar a esquerda e me tornar mais conservadora. Eu lembro que eu vi o Ferreira Goulart, que era um artista, né, que foi de esquerda, depois ele acabou abandonando a esquerda, ele falando mal dessa arte contemporânea, e eu falei, nossa, o que esse cara tá falando tem sentido. Depois de conhecer o Ferreira Goulart, comprei o livro dele, aí já fui caminhando assim para o lado mais direito, mais conservador, aí eu já conheci o Roger Scruton, aí já foi de vez, porque até então eles falavam as únicas coisas que eu entendia como fazendo sentido, né? Fazia muito sentido aquilo que eles falavam, porque eles explicavam aquilo que eu estava vendo com os meus olhos, né? Então eu fui abandonando a esquerda desse jeito. Só que na época eu era da nova era, né? Eu era da nova era e a revolução cultural aí do Olavo. Então, assim, eu tive que me converter não apenas à Igreja Católica, eu tive que me converter ao cristianismo. Por quê? Porque eu era dotada daquela heresia arianista de Deus, Jesus é só um espírito evoluído que veio aqui para ensinar as pessoas. Espírito arianista total, né? E aí, que é a nova era? A nova era, para quem não sabe, ela faz parte do projeto político também, tá? Assim, mesmo que as pessoas ali que estejam participando não saibam disso, mas é um projeto político, é uma religião política com a ideia de criar uma religião universal. Então, eles pegam todas as religiões do mundo, fazem aquele sincretismo religioso, mais ou menos a bagunça que é o hinduísmo, né? Tipo, vamos pegar todo mundo aqui, vários deuses, é só evolução, só encarnação de não sei o quê, e todo mundo está falando a mesma coisa, o que importa é que a gente vai encarnar não vai encarnar mais, etc. E, enfim, aí tem a nova era, né? Baseada na teosofia aí. E eu fui, né, por 10 anos
essa espiritualidade. Nem se chamava Nossa, 10 anos. É muito Foi. tempo. Muito tempo. Então, assim, eles desvirtuam muita coisa. Então, por exemplo, Jesus Cristo é só um dos mestres, né? Você tem ali o Buda, que é outro mestre, você tem Saint Germain, outro mestre, enfim, É o vários diabo nomes. que faz isso, né? Para diminuir a realeza e o próprio Deus, né? Para dizer que são puramente pessoas sábias que passaram na Terra, né? Sim, exatamente. Enfim, e aí eu fui dessa religião, nessa época eu era dessa religião, só que aí eu comecei a notar, eu tentando debater com um esquerdista lá, eu fui mandar ele ler um livro, e aí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer uma vaquinha, eu vou comprar esse livro para ele. Foi o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, a Verdade Sufocada. Eu fiz a vaquinha, comprei 3 livros, deixei na universidade, falei assim, vai lá ler que eu comprei pra você. Só que sobrou dinheiro da vaquinha, decidi comprar o livro do Olavo, A Nova Era e Revolução Cultural. Antes de entregar para a faculdade, eu li, né? Eu comecei a ler. E lá o Olavo ele começa a falar a seguinte questão. Isso foi em 2016. Ele questiona assim: como é que você pode pegar várias religiões que se contradizem? Por exemplo, o hinduísmo acredita em reencarnação, mas o cristianismo não. Como que você pega essas religiões que se contradizem e coloca tudo no mesmo saco? Como se você estivesse indo no supermercado pegando as coisas na prateleira ao seu bel prazer. Ah, isso me agrada, isso não me agrada. Aí eu percebi que a nova era, ela contradizia a si mesma. Da seguinte maneira, ela dizia que a gente tinha que destruir o nosso ego, né, para poder evoluir, não precisar reencarnar mais, etc. Só que era a ideia de que eu vou escolher algo que convém a mim já era um ego enorme, entende? Nossa, por que eu vou escolher aqui a ideia de reencarnar e não a ideia de que eu vou para o inferno? É muito mais conveniente para mim escolher a ideia de reencarnação. Então eu percebi que contradizia, assim, eu estava fazendo isso porque era bom para o meu ego. E a segunda coisa que eu comecei a questionar, né, na nova era aí foi quando eu assisti eu fiquei com isso na cabeça e eu fui assistir um filme, uma série da Netflix, melhor, não é da Netflix, é do History Channel, Discovery Channel, com Morgan Freeman, mas tem na Netflix, que é A História de Deus, que o Morgan Freeman fala, né? E lá ele mostra, no primeiro episódio, um rio no Himalaia, em que os hinduístas acreditam que quem é cremado ali na margem do rio, ele volta, ele não precisa reencarnar mais, ele já vai direto ali pro Himalaia, vai direto pro paraíso. E aí eu pensei, caramba, como assim existe um atalho? Eu tô aqui me sacrificando para dar tudo certo e tem um atalho? E aí eu Bora pra peguei, Índia. pois é, isso me fez questionar, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha pesadelos terríveis, eu chorando, assim, com Shiva. Shiva, por que eu nasci aqui no Brasil? Era umas coisas assim. E aí, eu lembro que em uma das sessões eu questionei assim, peraí, então será que eu nascer no Brasil não é meu atalho? Será que eu não nascer na família católica não é meu atalho? Né? Talvez aí seja realmente um atalho, porque se eu praticar o catolicismo, eu vou evoluir meu espírito muito rápido, né? Mas como é que eu sabia que se eu praticasse o catolicismo eu ia evoluir muito rápido? Porque nesse mesmo ano eu estava estudando o terça livro cursos lá, e ele tem um curso de introdução ao tomismo, né? Eu fui, dentre vários cursos, tem introdução ao tomismo, eu fui assistir o curso achando que ia estudar filosofia, mas fiquei, tipo, sei lá, 10 aulas aprendendo sobre a vida de São Tomás de Aquino. E eu falei, olha, a vida desse cara aí é bem diferentona, hein? Ele tem uma propriedade aí, uma vida que quem sou eu para poder questionar ele aí? Eu não tenho 1% da vida que ele teve, eu tô querendo questionar aí como se fôssemos iguais, né? Aquilo me balançou. Então foi uma soma, né? Começou ali com eu notando a obra de arte do Caravaggio, uma coisa sobrenatural, e uma superioridade das obras de arte
nascidas na cultura ocidental cristã, especificamente ali entre os católicos, entre Depois eu comecei a perceber umas incoerências com a minha religião. E eu lembro que uma coisa que o Olavo de Carvalho falou foi o seguinte, eu não lembro direito, acho que foi no Facebook, ele respondendo assim, rapidinho aquelas respostas dele, quando questionaram por que ele era católico, e ele, diante de outras religiões, ele falava assim, começa observando a cultura, começa observando a parte sensível mesmo. Você moraria na Índia? Você moraria lá, você tem vontade, fala, nossa, que coisa evoluída. Porque uma coisa é a teoria que eles falam, outra coisa é a prática, né? É que nem o São Gregório de Nissa fala lá do Egito Antigo. Parece uma mulher em constante trabalho de parto sem nunca dar à luz. Tem aquele monte de teoria ali, teoria, mas cadê a luz? Cadê o povo? Cadê os santos deles? As Cadê construções, né? não Acabou tem. tudo. Sobrou nada. Pois é. E não tem, e assim, o Olavo fala isso, né? Que o cristianismo ele produziu muita coisa, ele construiu muita coisa. O que a igreja, né? As religiões não têm. E elas são mais antigas, né? Essa que é a questão, né? Sim. E aí, em 2017, eu fui para a Europa a trabalho. E assim, a gente passou assim, bem rapidamente alguns monumentos. Eu lembro que quando eu coloquei no itinerário nosso, eu coloquei a Sagrada Família do Gaudí, né? E aí, quando eu vi aquela igreja, porque uma coisa é que você vai na internet, outra coisa é que você chega ali e você é impactada, Exato. porque a igreja é um quarteirão enorme e ela tá assim, você se sente minúscula diante daquela igreja. E aquela igreja, o Gaudí tem até um processo de beatificação dele, né? Ele era uma pessoa assim, católica extremamente devota e ele foi celibatário, assim, dedicando exclusivamente a Deus. Para ele, Deus era o maior arquiteto de todos os tempos, então tudo que ele produziu fala muito da natureza, fala muito de Deus, né? E a Sagrada Família foi a última grande obra dele. E as obras dele, ele geralmente fazia em escultura, em maquetes, à mão. Então, quando você chega à Sagrada Família, você vê uma grande escultura assim, no meio de Barcelona. Não existe ninguém no mundo que tenha o estilo do Gaudí. Assim, o estilo do Gaudí ele é único, não existe, nem nunca vai existir nenhum artista que produziu o que ele produziu. E cada detalhe das obras dele, né, da arquitetura dele, é realmente orgânica, né, à mão, assim. E aí, diante daquela obra, eu falei assim, não tem como isso aqui ter saído da cabeça de uma pessoa. Porque se tivesse saído da cabeça de uma pessoa, se um ser humano, por conta própria, tivesse essa capacidade de tirar isso aqui da cabeça dele, você teria em outras culturas também. Você teria lá na China, você teria na Índia, lá na Mesopotâmia. Você tem obras grandes nesses locais? Tem, mas não tanta intensidade como aqui, que eu estou vendo presencialmente na cultura ocidental cristã. É como se a gente estivesse mais perto da fonte, assim. Existe uma cachoeira e existe, tipo, as pessoas que estão distantes da cachoeira estão ouvindo um pouquinho do barulho e existem as pessoas que já estão ali na margem do rio, né? E escutando a cachoeira, vendo ela e tal. Então, eu sentia que essas pessoas, elas estavam mais perto da fonte. E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a juntar tudo que eu tinha pensar no. Eu estava questionando muita coisa, aí veio um amigo meu, Vitor Augusto, que me ajudou, a gente se encontrou um dia para poder conversar sobre essas dúvidas que eu estava tendo. Ele é da filosofia, eu precisava de um argumento racional, assim. Então ele me ajudou, ele falou assim, ó, só continue estudando que você vai chegar inevitavelmente ao catolicismo. E aí eu fui, ele me tirou algumas dúvidas, né, sobre parte de doutrina, parte dessas questões. Mas aí eu continuei me aprofundando, assim, fui ler o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, porque esse livro é maravilhoso. Eu só pensei nesse livro porque eu falei assim, eu quero entender um pouco mais da igreja, e foi o único livro que veio na minha cabeça, porque em 2015 eu vi o Dom Bertrand, que é o príncipe Dom Bertrand, falando dele numa palestra. Dom Bertrand é muito católico e tal, né? Então, eu fui começar a ler o livro e tudo começou a fazer sentido. Aquelas obras que eu vi,
porque você percebe no livro falando a construção da civilização ocidental. E depois eu percebi que a obra do Gaudí era isso, sabe? Parecia realmente tudo construído à mão por várias pessoas até ficar aquela altura e aquela dimensão. E aí eu me senti pequena porque, de fato, eu era muito pequena diante daquela construção. Então, aí eu falei assim, não, a melhor explicação possível para ter todos esses artistas aqui é porque o Espírito Santo é real, então pode estar atuando neles, é a melhor explicação, né? Porque se não fosse, teria em outras culturas. E aí, só que aí eu não tinha fé ainda, não acreditava em Cristo. Para mim olha para você ver, para mim era mais fácil acreditar num Deus com cabeça de elefante do que em Jesus Cristo ressuscitar, gente. Por incrível que pareça, porque na minha cabeça eu já estava me habituada àquilo, né? E aí eu vi o story do Ítalo Marcilli falando: vai para a igreja mesmo sem ter fé, mas pedindo fé, né? Não precisa você esperar sua fé vir, porque sua fé não vai vir. E aí eu comecei a comprar o livro do catecismo, comecei a ler a Bíblia e comecei a ir à igreja. Então, assim, é por isso que eu falo, ó, eu não me converti ali, né? Final de 2018, eu descobri que a igreja era a melhor explicação possível ali, né? Então, em 2018, comecei a frequentar a igreja. Comecei a voltar a receber os sacramentos, porque eu já tinha recebido até a Eucaristia, eu já tinha recebido quando criança, né? Eu saí da igreja quando eu tinha uns 10, 11 anos. Fiz as confissões, etc. E aí, voltei à igreja e eu lembro que eu rezava muito, assim, à noite. Gente, eu conversava super sem jeito com Deus, eu não sabia como rezar, eu jogava no Google, assim, como rezar o texto. Eu não lembrava mais dessas coisas, né? Mas eu lembro que eu achava uma piada, tipo, não acredito que eu tô jogando no Google como rezar o texto, mas eu tava jogando no Google como rezar o texto. E eu pedi assim, Deus, me dê a capacidade de entender isso aqui que eu não entendo. Me dê a capacidade de... Porque para mim acreditar eu preciso entender, né? E aí eu rezava muito e aos poucos eu fui entendendo, né? Aos poucos ali fazendo a leitura da Bíblia, essas coisas, eu fui entendendo coisas que antes eu não entendia. Eu fiz a assinatura da minha biblioteca católica e fui indo. E é importante isso, né? A gente tem que ter um acervo de conhecimento para, como diria Santo Agostinho, você tem que compreender para crer e crer para compreender. Então, e aí foi. E aí o dia que eu falei assim, nossa, eu acredito em Jesus Cristo, foi o dia que uma amiga minha tinha sofrido um acidente de carro, mas ela ficou tudo bem, né? E ela não era batizada. Ela até hoje, né, se converteu, tá procurando o processo de batizado, mas ela não era batizada e na hora que ela falou isso, caramba! Velho, você tem que batizar logo, porque se você tivesse morrido, eu ia fazer o quê? Eu ia, tipo, rezar pra o quê? Você não ia pro céu nem nada. E eu comecei a entrar em desespero. Aí eu falei assim, que coisa estranha, eu tô entrando em desespero por uma coisa que eu não acredito. E aí eu fui percebendo que, naquele instante, que eu já estava sendo abastecida com fé. E aí hoje, assim, eu tenho uma fé tranquila, assim. E assim, a gente tem o seu trabalho aqui, né, Dani? A gente vê que você é muito orgulhosa, né, da sua fé. Você tem muito orgulho, você compartilha muito, principalmente a fé católica, né? Você sempre defende, explica muitos pontos, né? Eu vi sua postagem aqui no Instagram, algumas que você faz, por que que você é católica, né? Por que você confia na igreja, né? Uma coisa assim. Sim. Porque, de fato, na verdade, o retorno ao catolicismo é um retorno à humildade, né? Inclusive, eu estava até conversando isso com meu marido, porque esses dias eu até fui fazer um exorcismo lá nos Arautos, eu adoro, né? Mas enfim, fui lá fazer uma oração de exorcismo, pedi pro padre fazer, porque eu estava tendo sonhos que antes eu não tinha. Quando eu era da Nova Era, eu tinha uns sonhos que era o seguinte: a Nova Era fala que, digamos, tudo depende do poder da sua mente, tudo depende de como sua áurea, né, sua áurea tá fortalecida. Então, se você tiver uma áurea fortalecida, tipo esse campo energético que tem aqui em torno da gente, nenhum ser de espírito baixo, tipo demônios, mas a gente chama de demônios, chama espíritos baixos, né, vão te atacar, porque esses seres, eles sugam sua energia e tal, e você vai abastecer sua áurea fazendo os mantras, né? Você faz vários mantras para
Elohim e São Miguel Arcanjo também e tal, pedindo proteção, mas você também faz fazer, como é que fala? É, banhos energéticos com chás, Ah, etc, etc. Enfim, você tem que ter abastecido isso aí, mas tudo, manter esse campo energético depende unicamente de você. Então, se você ficar com sua mente fraca, você vai ter energia baixa, a culpa vai ser sua se você te pegar, entendeu? E aí eu tinha sonhos terríveis, assim, com pesadelos de demônios se aproximando de mim, assim, demônios, tipo, como se fosse realmente encarnados em alguém que eu conhecia, chegando perto de mim, eu fazendo mantras e sair correndo, porque eu ficava apavorada, e aí eu perdi o controle. E dessa vez eu tinha tido um sonho recente, similar a isso. Eu sonhei que um primo meu chegava perto de mim e eu via aquele sorriso demoníaco nele, como se eu tivesse realmente possuído. E naquele instante eu não fiz o que eu fazia. Eu comecei a rezar São Miguel Arcanjo, defendendo no combate, seja nós. E fui falando a oração de São Miguel. E aí, em um determinado momento, o meu primo saiu, assim, porque ele começou a perceber que eu não confiava em mim, eu confiava em Deus, São Miguel Arcanjo, etc. Então, assim, a força não vinha de mim. E aí ele se assustou e foi embora e eu percebi, caramba, que coisa simples, né? Porque, olha pra você ver, vem entrando outra heresia, né, no pelagianismo, se eu não me engano, que é quando você acredita que a sua salvação depende unicamente de você, né? Então a gente percebe que todas as religiões, e até mesmo o protestantismo, né, tem essas heresias. Ou, por exemplo, a gente pega o espiritismo, tem o arianismo ali, a gente pega o pelagianismo, enfim. E aí não, você nem eu for aqui das heresias, tudo que tá fora da igreja foi uma heresia que a igreja já combateu, ó, e todo mundo há pega como se muito. fosse novidade, né? Estão inventando a roda. Mas, ô, Dani, eu fiz umas anotações aqui de umas coisas que você falou, e uma vez surgiu teve uma onda, né, de conversões e testemunhos, né? Não vou falar que o apostolado cardeal nenhum tem culpa, né, dessas propagandas do povo que se converte. E o pessoal foi vendo essas diferenças, né, de portas com que as pessoas vão chegando. A gente tem exemplo de gente que se converteu porque estava estudando direito natural, tem gente que se converte porque estava estudando os sacramentos, porque tem gente, a questão da arte, questão da liturgia, né, tem de tudo. E algumas pessoas falam, se fosse uma conversão teológica, eu daria até, né, algum crédito. Mas mas tem conversões que são emocionais, tem gente que vê Nossa Senhora, né? Tem gente que se emociona com alguma coisa da igreja e se converte Na e tal. verdade, essas aí são E nem extraordinárias, né? sempre. Oi? As aparições. As aparições são E extraordinárias. são coisas assim que as pessoas falam, olha, eu vi isso e eu me converti. E aí a gente vê como que Deus pode usar. Eu acho que as pessoas querem colocar Deus numa caixinha, como se todo mundo pudesse ser alcançado por argumento teológico. E nem sempre é batendo, né? Eu falo isso porque assim, às vezes a gente quer chamar as pessoas à fé e a gente não tem a sensibilidade de entender que nem sempre uma discussão teológica vai chamar aquela pessoa para a fé. Entendeu? Porque às vezes é uma coisa que você não faz ideia que vai tocar a outra. Às vezes é uma música, uma ladainha, é Cada um um tem um texto, é alguma. temperamento, né? Com uma sensibilidade. Exatamente. E E assim, aí, como se fosse um descrédito. que falam muito Fulano. é influencer. Por causa de qual influencer? Por causa de Olavo, por causa de Itra, por causa de Icra, por causa de não sei o quê. Sempre quer colocar, sabe? Eu E sempre tem falo gente que uma se coisa. converte por causa das famílias. Eu sempre falo uma coisa, assim, para quem vem depois nos stories me agradecer pela conversão e etc. Eu sempre falo assim, olha, eu só falo, quem convence é o Espírito Santo. Então é isso, assim, a gente só fala, só mostra, mas quem convence é o Espírito Santo. Então não tem Muitas das vezes jeito, as né? pessoas. E essas pessoas aí, elas, na maioria das elas nem falam, elas só vivem. Só a vida delas já atrai as pessoas. Só porque elas vivem. Exatamente. É o evangelho que Exatamente. É que nem quem fala muito isso também é o Ítalo, né? Nas aulas dele de psicologia e tal. Ele fala sobre a religião católica, é a religião de uma pessoa, não é a religião de um livro. Então você pega a exemplo de Jesus através de vidas,
né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual vida? A vida que está manifestada ali, principalmente nos santos, que são aqueles que tiveram muita intimidade com ele. Por isso que, por exemplo, São Tomás de Aquino foi importantíssimo para a minha conversão, conhecer a história dele. Por quê? Porque o Chesterton fala isso. Chesterton fala, por que São Tomás de Aquino está popular? Porque as pessoas precisam de um professor de lógica. Então, São Tomás de Aquino foi essa lógica aí para a pessoa que gosta de racionalidade, etc. Nossa, São Tomás de Aquino foi maravilhoso. A segunda pessoa, o segundo santo que me fez muita diferença na minha vida, São Bento. Por que São Bento? Que é o santo dos coléricos, inclusive, hora de labora, né? Por que São Bento? Porque toda vez que eu estudava como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, tinha só um monge beneditino. Eu nem tenho roupa para vir conhecer um monge beneditino na minha vida. Eu vou chorar se eu ver um na minha frente. Então, assim, monge beneditino e São Bento. E o terceiro, que foi o Santo Agostinho, que foi muito importante para mim, mas é outro aí, intelectual. Mas o Santo Agostinho foi muito importante para mim por causa do... Porque eu não tinha fé, eu não tinha aquele fogo. Eu achava que minha conversão seria quando eu tivesse aquele sentimento lá na igreja de bater palma. Enfim, né? Eu achava que era isso que era conversão. Aí, graças a Deus, tem um vídeo da Natália Dutra, na época, que eu tava com essa angústia, assim, eu, tipo, gente, eu não tô sentindo nada, né, aqui. E aí, a Natália Dutra, ele faz um vídeo sobre isso, sentimentalismo e vida de oração, que ela vai falar de Santa Teresa d'Ávila, que depois vai influenciar a mim também, mas... O Santo Agostinho que vai me ajudar a sentir um fogo, assim, em relação a Deus, porque o jeito que ele escreve Confissões não é só racional, é bonito, né? O negócio que sacode. É poético, né? É poético, assim. Aí, para quem é das artes, é beleza, né? E aí foi esses, literalmente, 4 grandes aí que... enfim, só foi gente... Eu só tenho amiguinho legal. Só gigante, né? Só gigante. Outra questão, Dani, que eu vi também, que você falou sobre a questão da verdade, né? De como que a nova era, você começou a ver as discrepâncias dentro das doutrinas ali da nova era. E eu me lembrei do Newman, não num texto teológico dele, mas São John Henry Newman conta naquele texto dele, é uma novela, né? Um livrinho que ele tem, Porta Estreita, onde um dos personagens vai dizer o seguinte, que toda verdade é consistente. Então, quando você pega uma verdade, você pode virar ela de vários lados, de vários ângulos, e ela vai fazer sentido, né? Então, você pega a nova era por um viés, ela faz sentido, mas se você pegar ela por outro, não vai fazer, né? E isso acontece muito com o protestantismo, né, que você citou, porque você, por exemplo, se você se fecha ali no calvinismo, por exemplo, vou falar da minha experiência, faz todo sentido. Porque você aprende a excusar os textos que são contrários. E aí você usa aqueles textos muito pouco. E você aprende aonde que estão os textos que te favorecem, entendeu? Então, quando você vê 2 protestantes discutindo, você vai falar, são 2 pessoas fervorosas, 2 pessoas que creem em Deus, mas são 2 pessoas que não conseguem enxergar que eles não estão lidando com a verdade. Porque elas não têm consistência. Não tem como você pegar uma verdade só e discutir sobre ela e não chegar num acordo, entendeu? Então, essa frase do Newman me marcou muito, porque às vezes é essa como é que quando destoa, sabe? Quando você está escutando uma coisa, aquilo, isso não tá soando muito bem, né? Tem uma coisa que pesou para quando eu decidi ser cristã, né? Eu falei, o cristianismo aqui tá certo. Mas eu falei, qual que igreja que eu vou seguir, né? Eu lembro que eu questionei isso, assim, se eu deveria ir para o protestantismo, se deveria ficar no... Porque, assim, a nova era me ensinava a criticar o catolicismo. Falava que o catolicismo era todo mundo com cabresto e que era para fazer... Toda religião, só dessa linha na igreja, né? É de tudo quanto é lado. Exatamente. Não é aquela coisa assim, não, todo mundo tá ali se sentindo culpado, é só para fazer o povo se sentir culpado. Enfim. Mas sabe o que eu reparei? Isso é questão da verdade. A mesma coisa que eu analisei na arte, analisei na parte cultural da superioridade do cristianismo diante de todas as outras religiões, eu também analisei nessa parte. Eu gosto do São Tomás de Aquino por causa disso, né? São Tomás de Aquino, ele fala para você ver essa experiência sensível primeiro, né? E aí eu falei, tá, vamos lá, agora qual que igreja que eu vou seguir? Aí eu comecei a pensar em todos os intelectuais que eu conhecia, todos os artistas que eu conhecia.
Quando eu fui pensar no protestante, eu só consegui lembrar, tipo assim, de relevância para mim, que faria algum tipo de peso, só o Roger Scruton, o Bach, que na verdade existe uma história que ele se converteu no final, né? Mas eu, enfim, não sei essa coisa, mas tá o Bach e o Van Gogh, só. Aí, quando eu ia fazer a lista, assim, de pessoas inteligentes, católicas, artistas, aí eu colocando pessoa atrás de pessoa, sabe? Um monte de gente, assim. Eu falei assim, olha, é aquilo. Tá em constante trabalho de parto sem jamais dar luz. Tá aí, tem muita teoria boa protestantismo. Mas cadê o parto? Cadê as crianças? Cadê as crias? Né? Porque eu tenho muita cria aqui. Eu lembro que eu até brinco com o pessoal lá no meu Instagram. Alguém me perguntou por que o catolicismo tem tanto santo? Aí porque é uma religião eficaz, né? Uma religião eficaz, olha o portfólio dele aí. Quando você vai uma pessoa também fala assim, nossa, mas é muito santo. Eu falo, muito? É pouco, todo mundo devia ser igual eles, é muito pouco. Pois é. Não, é uma religião eficaz, mas a questão é, quando você vai contratar o serviço de alguma empresa, porque o Ítalo Marcilli também fala isso, né? Eu falo muito do Ítalo que ele me influenciou nessa parte, porque eu gosto dessa parte filosófica, né? E ele fala muito de filosofia. E aí ele fala a questão, assim, do portfólio mesmo dos santos, né? Peraí que eu desconcentrei completamente o que eu ia falar. Mas, enfim, a questão é isso. Tem um portfólio ali... Ah, tá, lembrei que eu ia falar. Que ele fala o seguinte, quando você entra numa religião, você tem que saber como é que você vai sair. Tem gente que, por exemplo, os protestantes não sabe como é que vai sair. Se você estiver frequentando a academia 5 anos, você sabe como é que você vai sair dessa academia 5 anos depois. Quando você entra numa igreja, você tem que saber como é que você vai estar daqui 5, 10 anos depois, né? Na igreja católica você tem mais ou menos ideia. Olha, eu já sei que daqui 10 anos eu posso ter tirado um monte de vício meu, né? Porque tem uma prática aqui, existe uma oração aqui para tirar esse vício e tal, uma lapidação, uma prática mesmo. Então você sabe como é que você vai sair. E os santos são esse portfólio de clientes, entende? Então, assim, quando eu olhei para o protestantismo, eu falei assim, gente, que portfólio de clientes eles têm? Não tem portfólio de cliente, né? Aí foi isso. Até porque os protestantes que eu conhecia de livros que eu li se converteram depois, né? Foi o Chesterton, que foi o Gregory Wolfe, que fez da beleza... Como a beleza salvará o mundo. O Russell Kirk também, que é um dos grandes teóricos do conservadorismo, ele era da nova era também, inclusive. E aí ele depois converte ao catolicismo. Então, assim, é isso. Portfólios. Mas eu também percebi isso. Assim, eu e a Bruna, a gente era protestante, né? E eu, pelo menos, quando eu comecei a ler alguns livros dos santos, eu fiquei assim também. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Assim, esse grau de santidade. Eu li Santa Teresa, eu falei, meu, não existe. Ninguém escreveu, essa mulher escreveu essa intimidade com Deus, sua vida com Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu falo assim, como que eles estão errados? Como que eles podem estar errados e gerar uma pessoa dessa envergadura? Não. Mas o que é assim, terrível de você ver, e eu vou falar um negócio aqui, coitada da Dani, ela vai passar mal, segura aí as crianças. Olha só, eu conversando com uma pessoa, falei que ia estudar a reforma, né? Falei, vou estudar a reforma, vou estudar a igreja católica. Vou estudar a igreja primitiva e tal. E a pessoa virou para mim e falou, olha, São Tomás de Aquino já foi superado. Aí eu falei, São Tomás foi superado? Por quem? Por Calvino. Aí eu falei assim, olha, eu devo estar no lugar errado, tem um negócio errado aqui. Porque assim, quando você... Eu não sei se a Dani conhece a minha história, mas quando você começa a realmente ver o que era a inteligência, né, daquela pessoa, quando você lê qualquer coisa, né, dos santos. E aí você fala assim, fulano de tal foi superado, eu falo, gente, a pessoa falar isso, ela tem que pelo menos ter lido tudo de Santo Tomás, ter entendido tudo que ele falou, e a pessoa que superou Santo Tomás tem que ter feito uma obra maior do que de Santo Tomás. Tem que ser assim, arrasador. Maior do que a de Santo Tomás também. E aí
Não, Eu fiquei exatamente. assim, embasbacada. E olha que eu tava assim, tava molhando o pé na água, sabe? Tava ouvindo a cachoeira de longe. E aí eu já Não, estranhei, eu você já achei pensa, esquisito, Santo sabe? Agostinho, que eles tanto gostam, ninguém, a minoria leu tudo dele porque ele escreveu muita coisa, mas muita coisa. Acho que mais de 100 livros. Ninguém quase, é muito difícil alguém que tenha lido tudo que ele escreveu. Quem dirá de Santo Tomás? A gente acha engraçado quando o protestante cita Paulo. Porque, por exemplo, Paulo não viu Cristo antes da crucificação, tem autoridade, mas São Tomás de Aquino também não tem autoridade. Que tipo, que critério é esse? Porque a única autoridade que é dada a Paulo foi a Igreja Católica que deu. Seria isso, É, assim, é incoerente. Por que a igreja acertou com, com Paulo, mas errou com Tomás de Aquino? Que lógica é essa? Ou você aceita que a igreja católica estava certa ou não. e foi a igreja. É um caso bíblico, são dois casos bíblicos de sucessão muito claros, né? Que é Matias, né? Que ficou no lugar de Judas, não foi? Tô errado? Me corrija. Foi E, eleição de Matias. e Paulo. E depois você tem ordenações assim, Timóteo, Titus é ordenado. Você vai ver nas ordenações aparecendo, você vai ver no Barnabé fazendo trabalho de apóstolo. Aí você vai para a patrística básica, você vai ali para os padres apostólicos, e aí você vê a ordenação, aonde está o bispo, está a igreja. E você fala assim, gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa. Isso, esse é o próximo ponto que eu queria, que eu anotei aqui, é o último ponto, prometo, que é o ponto da questão da nossa obrigação de entender os motivos de credibilidade da fé. Porque o que faltava, né, na sua história, né, Dani, era essa questão de entender por que deveria crer na Igreja Católica. E isso é um papel que o cristão adulto deve fazer, procurar amadurecer esses motivos de credibilidade. E nem sempre vai ter um sentimento, né? Nem sempre vai ter uma explosão, uma luz que vai te iluminar. Não, é uma coisa, é um assentimento mesmo da razão a essa vontade de seguir a verdade, de seguir a beleza, de ser santo, de encontrar com Cristo, porque essas coisas é o que o padre Leonel Franca fala, né? Que a gente amadurece em tudo. A gente faz faculdade, o nosso corpo cresce, a gente aprende a falar, a gente aprende a ensinar, a gente vira um adulto de sucesso, mas a gente não amadurece esses motivos de credibilidade. E aí a gente fica tão fraco que a gente começa a crer em coisas infantis, né? E não tem mais força para crer naquilo que é substancial, As né? pessoas se Que é a fé em empenham, Cristo. elas se empenham nisso daí que você falou, às vezes numa profissão, né? Não é pecado, mas elas dão mais ênfase a essas coisas. E nos bens espirituais, né? Igual você falou, na credibilidade da fé, né? Vamos investigar, vamos ver os argumentos, vamos ver as obras, vamos ver, né? Elas deixam de escanteio, como se fossem, sei lá, deixa isso para mais tarde, deixa para pensar isso depois, isso não é tão importante. Quando, na verdade, é o centro, né? O principal da nossa vida, né? Assim, outra coisa que eu também ia falar, agora está acontecendo muito também para... O diabo é sujo, né? E assim, ele vai usar todos os meios para desvirtuar as pessoas de que a verdade ela é objetiva, de que ela tem meios de você chegar a essa verdade objetiva. Então agora eles estão até usando, assim, por exemplo, um sinal da veracidade da igreja, que é a palavra catolicidade. Todos os cristãos agora estão usando como se fossem de todos. Como se não fosse da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um bispo e tem que estar submetido a ele, todos os cristãos, né? E todos os outros bispos ao Papa, né? E não com o Papa. E assim, estão falando que os verdadeiros católicos agora têm uma onda aí, são eles, e não a gente. Olha os absurdos. Você teve problema com isso, Dani? Essa questão do Papa e essa coisa católica mesmo, né, de você estar submetido aos bispos e tal. Isso. Você teve dificuldade com isso? Não, assim, foi. Mas olha pra você ver como é que Deus age. Deus me mandou pro lugar certo, assim, sabe? Porque eu lembro que a primeira missa que eu fui, que eu falei assim, vou nessa missa aqui, foi um dia da semana, assim.
E foi uma igreja que hoje eu não vou, né? Porque eu tô decidindo ir na catedral, mas eu fui nessa igreja pequena, perto da minha casa. E o padre da catedral estava nela. E ele tava, e foi o dia que ele estava falando dos mártires. Tava falando lá dos mártires e começou a falar assim, quem é que morre por uma mentira? Quem é que morre por um louco? Quem é que se submete àquilo por uma coisa que não tem absoluta certeza? E aí eu fiquei, gente, eu tinha estudado isso essa semana. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando. Eu vou na outra missa. E aí foi indo. E foi falando através realmente dos padres. Mas eu lembro que a minha conversão, eu tive. Porque assim, mesmo quando você sai da esquerda, você vai ter aqueles pingos de feminismo ainda, você vai livrando aos poucos, né? É, e no catolicismo também, eu tinha aqueles pingos de protestante, eu tava protestando umas coisas lá que eu não entendia direito, tipo, castidade eu contestei bastante. Falei, não faz sentido. Meu namorado, você ama o namorado? Que na época eu namorava. Você ama o namorado, gente, e tal. Eu ficava assim, não entendia. Eu entendia a questão da perversão, mas não entendia porque que com o namorado você tem um plano de futuro, você não podia fazer nada e tal. E aí eu lembro que. Aí tá, isso foi desenvolvendo em mim, teve uma época até. Depois me separei desse namorado por causa de religião. Falei, não, eu quero um cara cristão aí. Só que eu não tinha ainda decidido se o catolicismo era inegociável para mim ou se protestante servia. Então eu cheguei a me envolver com 2 protestantes aí ainda, né? E aí no segundo, eu cheguei a. O que que aconteceu? Eu tava conversando com ele ainda, e até que um dia eu fui para a igreja e eu tenho um momento exato em que o bispo levanta o Santíssimo Sacramento, assim. E diante daquilo eu falei, não conseguiria viver minha vida sem estar com o meu marido aqui do lado, nesse instante, vendo o bispo, que é um sucessor do apóstolo, que tem toda a autoridade da igreja. Eu só lembrei, né, onde está o bispo, aí está a igreja católica, eu só lembrei disso, eu só lembrei de São Tomás de Aquino diante do Santo. Né? Eu só lembrei de São Tomás de Aquino chorando, assim, em horrores, quando ele viu o Santíssimo Sacramento. Eu falei, caramba, eu tenho essa oportunidade de estar aqui diante de Jesus, eu não vou estar com meu marido. E aí eu falei, olha, a igreja é negociável para mim, eu fico o resto da minha vida sozinha, mas eu não vou ficar com alguém que vai falar mal disso aqui, não. E aí eu lembro que eu terminei na hora, assim, com a pessoa que eu tava conversando. Eu falei assim, olha, eu decidi hoje que é inegociável para mim, é inegociável. Pode ir E embora. aí eu fui falando isso, assim, eu falei, e aí eu fui falar, agora eu vou viver sozinha. Eu lembro que eu pensei assim, não, eu vou viver a vida igual Madre Teresa de Calcutá, vou, sei lá, devotar de. Porque eu imaginei no resto da minha vida solteira, né? Aí eu imaginei, não, tem que pensar uma pessoa solteira que foi feliz, assim, teve um serviço. Aí eu só lembrava de Madre Vamos Teresa. pensar em Santa Rita, né? Calma. Vamos pensar assim, nesses extremos, né? Não, mas Santa Rita foi casada. Então, na minha Não, eu cabeça, sei, mas ele tá falando. eu ser freira ainda, eu ficava imaginando, eu imaginava assim, vou ficar solteiro o resto da vida, né? Não vai achar católico pra mim. Aí veio meu Eu sou marido. apaixonada nos comentários aí. Pois é, mas aí eu lembro que na hora que, quando meu marido apareceu assim, na minha vida, eu fiquei até com medo, assim, falei, não é mentira aqui, porque olha pra você ver, eu já tinha tão desistido da ideia de que eu ia achar um católico que agradasse ao meu gosto, porque meu gosto assim, é muito difícil, gente. É uma pessoa pensa, é uma pessoa Não, a alternativa. Thaísa. Não, Dani, me ajuda. Me ajuda. Thaísa. Ai, meu Deus, essa live vai ficar gravada? Nem sei. Thaísa me chega e fala assim, Bruna, é católico, é bonito, trabalha, e não sei o quê, não sei o quê. Pode falar, Thaísa? Fala, já começou, né? Mas ele canta. Eu não aguento o homem que canta. Eu falei, eu não acredito nisso. Você falou tudo que o homem tem de bom. Aí uma coisa que não é um defeito. Não sei. Eu chamo a Thaísa de madre superiora. Ela é a madre superiora lá do apostolado, entendeu? Vai ficar solteira para sempre. Não é possível. Ô, Thaís, mas eu vou te falar uma coisa. No início eu também eu tava botando muita fé no meu marido, não. Foi graça divina mesmo, pra eu ter arriscado, sabe? Dá uma Foi graça. chance. Eu lembro que foi uma amiga minha que falou assim, olha, a gente só dá abertura. O homem conquista, entende? Tipo assim, ele que se vire aí. Então, assim, eu fiz isso, né, sem fé, botei fé nenhuma. O cara tá do outro lado do oceano.
Portugal não tem nem ônibus para lá, né? Detalhe, eu queria um cara católico, mas não queria um cara católico, porque para mim, assim, eu tenho muita dificuldade, eu tive muita dificuldade de encontrar um católico, porque aí é uma crítica aos católicos aí. Os católicos são tudo cruzadinhos, chamados cruzadinhos, aqueles que querem ir lá para conquistar Jerusalém, mas é magro. Mas não é corajoso, mas é pacifista. Aquela, assim, poxa, cadê a virilidade dos templários, sabe? Cadê a virilidade aí dos mártires? Não tem. Aí eu Só tinha, veio em né? São Francisco. Só veio os Francisco. Sim, cadê aquela. Ela falou assim: ah, não, a gente tem que ser igual a Jesus, mas Jesus também entrou no templo com chicote, entendeu? Tem que ter uma virilidade aí. Aí eu lembro, eu vi meu marido, né, católico e tal. Aí eu lembro que eu pedi a Deus assim: oh Deus, eu nem vou pedir tanto detalhezinho, assim, só que seja católico já tá bom pra mim, né? Mas Deus não, Deus fez questão de me dar até os mínimos detalhes. A detalhe, tipo, até do óculos de armação preta que eu queria. Eu queria um óculos de armação Olha. preta, eu queria tatuagem, eu queria que fosse alternativo. Hoje, meu e meu marido, a gente vai pro show de rock tranquilamente. Depois a gente vai pra missa, rezar na missa tridentina, monarquista, daquele que um baixa e o outro segura, se falar mal do império. É ótimo, sabe? Assim, tanto é que eu falo assim. Menino, até isso. Ó, eu vejo a Bruna e ele fala assim, gente, como que eles se combinam? Quem conhece a Bruna, quem conhece a Dani e o esposo dela, assim, pelo que eu vejo, fala, gente, mas como se combinam? Perfeitamente. Sim, e tanto é que meu marido também já tinha desistido, assim, né? Ele tava lá em Portugal, ia direto pro Santuário de Fátima fazer oração, mas ele já tinha certeza que ele ia virar celibatário. Tinha certeza, já tava 2 anos sozinho, não achava ninguém, falava assim, não vou perder tempo com ninguém não, tá? Tinha até cogitado de ser celibato, porque assim, ele frequentava a TFP, falava assim, vou ser um celibato da TFP. E aí, de repente, ele dá um surto, assim, vou investir a última vez em Dani. E deu certo. Isso tradição, família e propriedade? Do Instituto Plínio Correia. Enfim, e aí ele... Eu fui falando assim, gente, meu bem, você é a maior prova da onipotência de Deus, porque assim, no meio de uma pandemia, que você não sai para conhecer ninguém, um cara que tá lá em Portugal, aparece, sei lá, em menos de 2 meses ele chegou no Brasil, assim, ele falou assim, estou indo, já comprei a passagem, tá aqui, estou aí em setembro. Aí eu, meu Deus. E ele depois, pedi demissão, vou voltar de vez, meu Deus. Aí assim, a gente vai casar. Que responsabilidade, hein, Dani? Ele virou o jogo, hein? Não, porque você deve pensar, esse homem vai vir pra cá, é responsa. Vários, assim, coragem, tal. Você queria um homem com virilidade, você achou. Ou você me espere que eu tô chegando. Daniela, e para você, assim, essa questão essa visão do casamento que a igreja tem e de família, você teve dificuldade? Eu nunca quis ter filho, assim, tipo, pra mim, o filho... Fala assim, olha, depende de ser filho para ser feliz. Eu não dependo de filho para ser feliz. Mas se vier, tamo aí. É tipo esse sentimento que eu tenho. E aí, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente acredita muito no céu, entende? A gente acredita muito que o filho é a graça. Tanto é que às vezes as pessoas perguntam assim, você quer ter filhos? Eu falei assim, não, mas eu preciso, porque eu sou muito egoísta. E eu tenho muita convicção, assim, de que quando eu descobri que estava grávida, na hora eu pensei assim, caramba, eu tava pedindo para Deus para eu deixar de ser preguiçosa em algumas coisas, tal, ser mais prestativa, ser menos orgulhosa. Mas eu tava imaginando que Deus ia me ajudar isso de outro jeito, sabe? E não assim. E aí, quando eu descobri que estava grávida, eu falei, caramba, ele vai cumprir todos os meus pedidos de uma vez só e à força, assim. Aí eu entendi, é um pacote, sabe? De solução. Foi uma solução assim, pá, toma! E aí, tanto é que um dos nomes que a gente pensou, né? Pensou em se for menina é Nuno, por causa de São Nuno, e se for menina vai ser Ania, porque Ania é a versão hebraica, russa, assim, de Ana, que significa aquela que traz a graça.
Então seria essa ideia, tá trazendo a graça que eu pedi, entende? Então é isso Muito aí. bom. Eu vejo muitas pessoas perguntar pra você quantos filhos você vai ter, se você vai ter filha, e você responde: eu sou católica, porque realmente hoje isso não significa mais nada, né? Antigamente você falava isso, as pessoas já entendiam, né? É porque as pessoas Sim. desconhecem o ensino da igreja, né? E uns acham que isso é muito extremo, radical. Todo mundo, né? No início da nossa conversão, a gente acha, né? Só que Deus vai trabalhando, né? E aí a gente Sim, vai. e uma das coisas que Deus vai dando pra gente é uma confiança na palavra. Você tem literalmente se abandonar na providência dele mesmo. Tanto é que eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem medo, claro que a gente tem medo. Falar assim, nossa, imagina um dia não dar conta e tal. Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, poxa, Deus nunca abandonou a gente aqui, sabe? E assim, as coisas que acontecem na nossa vida, o nosso próprio casamento, foi umas coisas assim, sobrenaturais mesmo que aconteceram para se resolverem, sabe? Depois do casamento também, porque depois do casamento vem as dívidas do casamento, e enfim, veio o lockdown e tal. E assim, você vai percebendo a mão de Deus nos detalhes, sabe? E aí você vai percebendo que você vai recebendo a graça da confiança. Você fala assim, nossa, se Deus não me abandonou até agora, por que eu vou duvidar dele, sabe? E a gente tem essa confiança, assim, olha, a gente tem aquele medo, porque a gente sabe que a gente tem que cumprir nossa parte, a gente tem aquele medo de não fazer o que a gente deveria fazer. Porque às vezes a gente tem esse medo, né? Assim, ó, será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu tô obedecendo à vontade de Deus? Ou será que eu tô fazendo uma coisa errada? A gente tem esse medo de não estar cumprindo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vai receber a graça. Então a gente se prepara para todas as opções possíveis. E uma coisa que, assim, como eu sou órfã, eu sempre morei sozinha. Então, eu consigo valorizar muito mais a presença de uma pessoa, que no caso é meu marido, do que coisas materiais. Então, para mim, se chegar a falar assim, olha, já ficar em uma casa pequena, nossa casa é pequena, né? Vai ficar numa casa pequena essa vida, tipo, para mim é absolutamente de boa, sabe? Esse conforto material, eu não preciso mais, porque ele perdeu o valor para mim, ele não tem. Quem fala isso? Alguém fala isso, esqueci o nome do santo, mas quando você vai experimentando Deus, você vai perdendo o gosto das coisas materiais. E é isso, né? A santidade dessa vida aberta, a vida, e é isso. Assim, você vai perdendo o gosto desses confortos materiais e desejando o céu. Você tem plena convicção que quer levar todo mundo para o céu. Assim. Santa O Samu Catarina, né, teve uma vida bem assim mesmo. Ela tinha muitos êxtases, né, com Jesus, e ela não tinha gosto por comida, não tinha gosto por ela nem comia, bebida. né? Ela vivia de Eucaristia. Ela passava a Eucaristia, exatamente, e ela não tinha mesmo gosto, tanto que ela fazia aquelas viagens, né, para poder conversar com o bispo, conversar com não sei quem, conversar com o Papa, né, que foi uma santa que conversou muito com o Papa. Ela fazia tudo isso amando de Jesus, tipo assim, ela não tinha vontade de fazer essas coisas, ela tinha vontade de ficar quietinha ali no êxtase dela, que ela ficava mesmo com essa vontade de ter o céu, né? E vai perdendo mesmo, eu acho. Assim, claro, não tem. Eu tô falando do que a gente lê na vida dos santos, porque a gente ainda está muito apegado, né? Às coisas materiais, a esses medos. E você falou sobre o abandono da providência divina, né? Tem muito a ver com o nosso estado de vida. Exatamente, se você é casada e vai ter um filho, se abandona nisso aí, vai cuidar da sua vida de mãe, E você de tem esposa. uma graça de Estado, né? Que Deus dá Isso, E tem outra a graça. coisa é porque é o seguinte, as pessoas, elas querem estar sempre no controle. Então elas acham que se ela não estiver no controle, as coisas vão dar errado. Elas esquecem, quando elas abrem mão do controle e falam assim, olha, não sou eu que estou no controle, é Deus, você tem mais confiança, porque quando está na sua mão, você entra em desespero, porque você sabe que sua capacidade é limitada. Mas quando você fala assim, não, tá no controle de Deus, aí você fica tranquila, porque você sabe que ele é onipotente, né, resolve tudo, e que ele sabe o melhor, né? Ele vai escolher sempre o melhor. Inclusive a sua fertilidade, né? Quando Sim, você sim, entrega. às vezes eu falo. Não, eu e meu marido a gente conversa sobre isso. Assim, eu tenho muito medo de falar, não, assim, na minha cabeça hoje, não. Eu até falei esses dias com meu marido, eu vou enfrentar meu pior pesadelo, ó, pra você ver a graça que eu recebi no casamento.
vou enfrentar meu pior pesadelo por amor a ele. Toda vez que eu tô me sentindo mal, que eu começo a entrar, eu dou vários ataques de pânico quando eu penso no parto, né? Vários ataques de pânico. Aí eu começo a ter um ataque de pânico e tal. Aí eu olho pra ele, assim, olhando pra mim, sabe? E eu falo assim, caramba, eu tenho que Vale a entregar esse pena. homem, esse filho, sabe? Não, é tipo, eu não tenho aquela vontade de ver o filho, eu tenho vontade de ver ele segurando o filho, sabe? Esse amor a ele, assim, olha, Ô, eu vou Dani, passar mas os você sabe, eu vou falar para você que para um católico passar por qualquer tipo de sofrimento, ele tem uma força que nenhum outro não tem, porque a gente tem os sacramentos e a gente tem essa concepção de participar dos sofrimentos de Cristo. A gente sabe que isso causa muitos méritos para a gente, para as almas, para muitas coisas. Então também é uma força que vem que é realmente sobrenatural. E só na igreja você tem essa dimensão, você tem essa Sim, consciência. e tem uma coisa assim que, uma analogia que a oportunidade que eu vou passar, olha para você ver. Poucas pessoas pensam nisso, mas quando a gente para pensar, porque assim, quando a gente fala que a mulher vai ter as dores do parto ali, algumas pessoas falam, é um castigo. Só que o castigo, ele parte para pressuposto que Deus é um sadista, né? Que ele gosta de sentir, ver o povo sentir prazer, dor ali. E não é verdade. Aquilo não foi um castigo, foi uma penitência. Olha, você vai ter que se redimir dessa maneira. E quando você se redime, né, você vai ajudar tanto o outro na caridade ali, pelo seu trabalho, quanto ajudar a si mesmo, porque você vai cultivar virtudes em você que te faltou. E aí, quando você pensa no parto, e eu tô me programando para dar um parto normal, porque eu não sei quantos filhos eu vou ter, mas se tiver cesárea, tá tranquilo também, né? Mas enfim, eu me programo para o parto normal, meu pior pesadelo na vida, que é parto normal, porque a gente é educado, né, desde criança, de que parto é horrível, ainda mais nessa geração feminista. Então, é o maior medo da minha vida, então eu tô me preparando desde cedo. Mas uma das coisas que me dá força e que faz eu querer ter um parto normal, na verdade não um parto normal, um parto natural mesmo, de não ter anestesia, não ter intervenção nenhuma, é imaginar a oportunidade que a mulher tem de viver um sacrifício como Deus, melhor, como Jesus, né? Você pensa que Jesus passou 40 dias no deserto se preparando, a mulher vai passar 40 semanas ali se preparando. Em um determinado momento, ela vai sentir uma contração e ela vai ir pro Horto das Oliveiras, né? Ela vai começar, meu Deus, vai começar um negócio aqui, É um afasta mistério de mim esse doloroso. cálice. Você já começa assim, dias, Deus, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí você já começa naquele momento do trabalho de parto latente ali, fazendo o Horto das Oliveiras, já começa a suar frio, né, tal, sangue ali. Aí você começa o trabalho de parto ativo, que vai começar a flagelação, vai começar ali As a compulsões. tortura, né? Você vai passar por aquela tortura da dor, você vai passar pela crucificação, aquela exaustão por completo, você vai passar pela exaustão completa, até que quando a mulher, dizem, né, as pessoas aí, que quando a mulher se esgota e fala assim, não vou dar, vou morrer, deixa eu morrer, tamo aí, só pra Não morrer. aguento mais nenhuma contração, não aguento mais nada. Quando ela fala assim, desisto da minha vida, é o momento que o bebê nasce. Então, assim, é o momento que ela literalmente entrega a sua, tipo, pai, receba de mim esse espírito, meu espírito, né? Ela fala assim, ó, receba. Aí gera vida, ela morre e gera uma vida, entende? Ah, eu Então, tô assim, ficando tão animada agora. Fiquei muito animada com essa explicação da Dani. pois é, mas sabe o que você vê? A Não, você vê oportunidade que tudo na nossa vida tem a oportunidade, né, de... de santificação, assim. Então, Sim. imagina o quanto a oportunidade de você juntar suas dores com Cristo, sabe? E uma coisa também que fala, né, essa coisa do Calvário, foi que Cristo, ele estava com Deus ali. Ele sente um momento de abandono também, né? Pai, por que me abandonaste e tal. E dizem que a mulher também sente isso, né? Poxa, eu tô sozinha, eu tô rodeada de médicos, rodeada de pessoas aqui que eu amo, e é só eu e Deus aqui, não tem ninguém que pode fazer isso por mim, né? Então, assim, você percebe, quando você pensa nisso, fala assim, poxa, eu tô aqui caminhando com Cristo, literalmente caminhando com Cristo, você cria uma força ali, né? Porque o católico tem essa noção de penitência, de santificação, de uma dor que não é gratuita, né? E às vezes os Gente, é uma professores preparação. Esse negócio que a igreja ensina, né, a vida dos santos, de você sempre procurar, você sempre fugir do conforto, né, sempre procurar
uma situação de desconforto, se colocar, né, em situações desagradáveis, né? Nunca ficar se poupando, né? Nunca ficar se vitimizando, né? E já é uma preparação para tudo, né? Porque a vida dos santos era assim, a penitência, né? Era todo dia eles faziam pela igreja, porque eles mesmos quase nem não tinham por eles, né? O que fazer de, de Sim, o penitência. Eles sofrimento faziam. ele é bonito, né? Na verdade. O sofrimento passa a ser algo bonito, passa a ser algo assim de amor mesmo. Porque você fala, pô, não vai, será que isso tudo vai compensar no final? O Ítalo Marcílio falou isso. Ah, você vai lá, você pode ficar mais pobre mesmo, você pode sofrer mesmo, mas. E aí você vai ver que o sorriso do seu filho não vai compensar tudo aquilo que você passou, e aí você vai entender o que é amor. É quando você faz, mesmo sem ter nada em troca, mesmo sem retribuir e nada. Então, você olha a oportunidade de santificação, né? A Alice Hildebrand fala um pouco disso, né, no livro. Ela fala mais ou menos essas coisas, assim, não é? Que você falou? Eu Não não fala. assim, É Privilégio de como é ser que é? mulher. O privilégio de ser mulher. pois é. É Eu não li impressionante. ainda. Você nunca leu, Fala, não? Ah, é tão bom esse livro, é nossa, parece até que perfeito. você leu, né? Porque parece um pouco, né, o que ela Ela fala. tá falando, é. Mas ela Não, fala e mais a a mulher tem a mulher tem o parto, né, como uma fonte mesmo de remissão, né? Nós somos salvas, pela a maternidade. Bíblia diz isso, pela maternidade, né? Nós somos coprodutoras, né, coprocriadoras, é muito mágico, né, a palavra certa, mas é muito lindo, muito sublime, né? Você ter duas almas dentro do seu corpo. E É ser você tocada, e o né? Ela fala bebê, que você é sabe? tocada por Deus, porque quando ele vai explodir a alma, ele toca no seu útero, né? Olha que E lindo, também, Dani. Deus, no momento que você acha que, né, que o mundo banalizou tanto, um momento que o mundo despreza, que o mundo banaliza, é o momento que dentro do casamento Deus toca, né, a mulher de forma especial e dá a ela uma alma, né, para crescer dentro dela. É impressionante. É, e é isso aí mesmo, é a oportunidade também de redenção, né? Tem a cruz, mas também tem a glória, né? sim, sim. Que No os final filhos tem são o a filho. coroa, né? Sim, sim. E aí tem uma oportunidade de realmente você vai recebendo as graças, né, por meio dos filhos. Eu e meu marido, a gente acredita muito nisso. Ele fala assim, olha, Deus não vai mandar um filho sem nos conceder graças, literalmente, né, para poder ajudar. É, se for, por exemplo, da vontade dele que nós fiquemos pobres à medida que Oi. os filhos querem, não tem problema. Ele vai dar a graça para a gente aceitar, e tem diferença aí, né? Enfim. É, a Ele ama interromper as lives e aparecer, né, Lorde? são uma fofura, né? Pois é, tá aqui. Já interrompeu várias vezes aqui. Mas Gente, a enfim, gente já passou mais de uma hora, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fizeram aí, mas acho que já está muito tarde, né? Tá. O bem dormiu. O Simon, o Júnior, Dani, você participava do grupo de panelinha do Facebook em 2013 e 14? grupo de quê? Panelinha? Grupo da panelinha. Panelinha. Não sei que grupo de panelinha é esse, não. O Simon perguntou se foi difícil sua conversão, assim, não sei se ele quis dizer com relação a julgamentos, as pessoas, amizades, sei lá. Me deixa muito Como claro. colérica, eu não me importo com a opinião de ninguém. É como colérica, isso é a parte positiva, assim, eu não tô nem aí pra opinião das pessoas. Pra mim é mais importante valores do que relações. Então, assim, não. Foi difícil, não. A parte mais difícil é quando você tem que admitir que você é menos do que você imaginou que você era, né? Tipo, você é menos inteligente do que você imaginou que você era. Tipo, quando você vê um São Tomás de Aquino, aí você fala, caramba, eu não sou ninguém, eu não tenho 1% dessa inteligência e tô querendo achar que eu tô achando que eu tenho? Não dá, não tá rolando. É humildade, né? Bom, muito obrigada, então. Eu vou encerrar já a live.
Obrigada por vocês estarem aqui, vocês duas. Por você contar a sua história, compartilhar com a gente, que seja útil na vida das pessoas. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. E se alguém quiser comentar ou mandar alguma pergunta para a Dani ou para mim ou para a Bruna, é só procurar no privado e mandar, que a gente responde. Muito obrigada para quem ficou até agora e até amanhã, que a gente vai ter um outro convidado para falar também sobre conversão. Um abraço e um beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Boa noite, Tchau. Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Tchau. meninas. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.